as massas. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz derrubar-te a espada, porque é ministro de Deus e vingador, para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe sejais sujeitos não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por essa razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Muito bem. Então a autoridade foi gerada por Deus. Quando Deus põe um governo aqui no Brasil, nós temos que obedecer. O imposto que ele cobrar é porque está vendo as crises, está precisando de um imposto maior, não é culpa. É a ordem de Deus. Agora, a única coisa que nós não podemos fazer é isso. Nós, como cristãos, submeter uma autoridade que é contra o que está escrito, a palavra de Deus. Então, em contradição com a lei de Deus, com a palavra, nós temos que obedecer. Importa obedecer a Deus, não aos homens. Isso. É isso aí. Agora, Daniel, temos aí 2:20, né? Falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Uhum. Ele é quem dá. Né? Talvez agora. Porque todos os que exercem a autoridade governamental devem fazer com essa responsabilidade? Pois é. Honra a Deus e a serem obedientes. Então aqui em 1 Coríntios diz, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Eu de Cristo. Olha essa notinha, que o poder de Davi lhe havia sido concedido por Deus, mas com o objetivo de ser empregado somente em harmonia com a lei divina. Contudo, quando ele ordenou algo que contrariou a lei de Deus, a obediência a tal ordem se tornou pecado. As possibilidades que há foram ordenadas por Deus, mas não devemos obedecê-las naquilo que contraria a lei de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, estabelece o princípio que deve controlar nossa conduta. Ele diz, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Bom, ele está pedindo aí, está sugerindo que as pessoas sejam imitadores dele, mas como ele é de Cristo. Se ele sair fora de Cristo também, das palavras de Deus, aí que não... Está errado. E a autoridade que foi formada, um governo, que vem contra aquela lei de Cristo, ou viver semelhante a Cristo, ou obedecer a palavra ou a lei de Deus, está errado. Aí a gente não é obrigado a submeter a ele. Tem que rejeitar ele e aceitar a Cristo e a palavra. Concordar com Cristo e a palavra. Muito bem. Como assim agora? Autoridade chegando. Essa autoridade chega a alcançar a consciência de uma pessoa, ou seja, o relacionamento dela para com Deus? Sem dúvida. Então vamos lá. Atos 5, 28 explicando, dizendo, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome, desde que encheste Jerusalém dessa nossa
vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo, Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Sim, porque essa pergunta assim, essa autoridade chega a alcançar a consciência de uma pessoa, ou seja relacionado delas para com Deus. Para ter consciência pura, tem que ser relacionado com a palavra de Deus ou com Deus, ou com Jesus. Porque a consciência do homem, lá os judeus lá por acaso, eles eram instituídos por Deus, mas eles não viviam as coisas de Deus. Eles não podiam obedecer a eles quando falavam de Cristo. Que eles não obedeciam a